Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina a não confieis nos meros mortais, que não passa de cacos espalhados ao chão. Não confieis em reis nem em príncipes. Antes, em primeiro lugar, importa obedecer àquele que nos concede o discernimento, discernir entre o bem e o mal, discernir entre os bons e os maus, discernir entre os benfeitores e malfeitores, discernir os que andam em piedade, assim como aqueles que andam em piedade, discernir aqueles que estão sobre a luz excelente, como aqueles que estão dizendo que são luz, mas há trevas e são mentirosos, e se não se arrependerem não herdam o reino dos céus. É necessário, em primeiro lugar, obedecer àquele que nos concede o discernimento para que saber entre os que são instruídos pelo seu Espírito, que é a família de Jesus, como aqueles que não são inspirados pelo Espírito, aonde o Senhor nos ensina que o inimigo é o da família. É necessário aqueles que estão na família de Jesus. Não falamos de parentesco segundo uma família de genealogia terrena, mas falamos família de um sacerdote real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, juramento eterno por si mesmo que não se arrependeria, trouxe pão e vinho, sacerdócio da ordem de Melquisedeque, aonde não tem genealogia, não tem raça, não tem cor, não tem nação, não tem princípio de dias e tampouco de fim, o alfa e o ômega, aquele que nos concede vida com abundância e a ressurreição do último dia para aqueles que nele creem e perseveram e depositam confiança, do qual se confessa de boca e demonstra pelo bom proceder, sendo um culto racional, um culto de ação de graças daqueles que demonstram que houve um entendimento, e o entendimento é desviar do mal. Por isso é necessário que haja o discernimento, porque aqueles, mesmo que ainda seja da nossa genealogia terrena, pode sim nos decepcionar, e sempre o inimigo os utiliza se não forem libertos, curados, restaurados. Não há comunhão desigual, por isso a palavra diz: de agora em diante numa casa é 5 contra onde tiver 5 é 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, porque não há comunhão de luz com trevas. Assim como aqueles que convertem devem sempre orar para que venham se arrepender e converter dos seus maus caminhos, porque aqueles que estão sobre aquele que é justo, a sua direção, a palavra diz que o Senhor alegra daqueles que oram. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Em alguns casos é melhor até mesmo apartar destes, para que não sejais influenciados e venham a retroceder. Assim nos ensina o Senhor, assim como temos demonstrados aqueles que alcançam discernimento, que não estamos só no sentido de que o Espírito está sempre conosco, o Consolador, aquele que é o advogado, aquele que é o conselheiro. Nós estamos em unidade, assim como ele está com Deus único e verdadeiro que se fez nele. Nós estamos em unidade através do seu Espírito, e apartados
de todos aqueles que, na verdade, nos decepcionam porque não têm a devida sabedoria, mas a palavra diz que nós devemos sempre ganhar as almas para Jesus, assim como aqueles que têm o dom de justiça, como nós alcançamos através de uma estatura mediana daquele que é a plenitude e temos o discernimento entre os espíritos. A palavra diz que vamos julgar os anjos. Os anjos que na verdade não se arrependem dos seus maus caminhos e serão lançados para onde o seu pai da mentira, assassino desde o princípio, aquele que fechou o semblante e matou Abel, assim eles serão lançados, aqueles que não se arrependerem. Nós exortamos para que venham se arrepender dos seus maus caminhos e venham alcançar o unigênito que faz a expiação pela culpa dos pecados, mas a palavra diz que nem todos são de fé, assim como tudo tem um tempo e um propósito debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo, onde nem todos são de fé e vão se arrepender, e o Senhor é aquele que usa da vingança. Ele nos ensina: ireis, mas não pequeis, minha é a ira e a vingança. Por isso nós só exortamos para que venha se arrepender dos seus maus caminhos, e se o Senhor vai fazer justiça e vai fazer vingança, Ele usa a nossa boca, mas a vingança não é nossa, e assim nós procedemos, porque a palavra diz: ai daquele que o Senhor peça que diga algo e não diga, assim como também diz: ai daqueles que digam algo, que o Senhor não disse, aonde ele diz: levante, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim como sabemos que tem muitos, desde aqueles tempos, que têm surgido e multiplicado, que são falsidade, que usam o seu nome em vão, e o Senhor os vence dia após dia pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.